Era uma tarde de sábado, um daqueles dias em que o sol brilhava forte, mas o coração parecia pesado. Eu, Lucas, um jovem de 23 anos, membro da congregação cristã no Brasil desde criança, nunca imaginei que minha vida tomaria um rumo tão difícil tão cedo. Tudo começou com uma dor de cabeça que não passava. Não era aquela dor comum, que alivia com um remédio ou um pouco de descanso. Era uma dor latejante, que começava na nuca e se espalhava pela cabeça toda, como se alguém estivesse apertando com força. No começo pensei que fosse apenas cansaço, afinal, eu trabalhava muito na oficina mecânica e estudava à noite. Mas os dias foram passando e a dor só piorava. Uma manhã, acordei com uma tontura tão forte que mal conseguia ficar de pé. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, percebeu que algo não estava certo. Ela colocou a mão na minha testa e perguntou: "Filho, você está bem? Seu rosto está pálido." Eu tentei sorrir, mas a dor era tão intensa que até falar doía. "Vou tomar um remédio e deitar um pouco", respondi, mas no fundo sabia que não era nada simples. Minha mãe, com aquele olhar de preocupação que só as mães têm, disse: "Vamos orar juntos antes." E ali no meu quarto, ela seguiu minha mão e começou a clamar a Deus em voz baixa, com lágrimas nos olhos. "Senhor, olha para o meu filho. Tu sabes de todas as coisas. Dá-lhe alívio e mostra-nos o que fazer." Mas a dor não passava. Pelo contrário, começou a vir acompanhada de náuseas e uma fraqueza nas pernas. No domingo seguinte fui ao culto como sempre, mas mal conseguia ficar em pé durante os hinos. Os irmãos notaram que algo estava errado, e o irmão que presidia o culto, após a mensagem, chamou os obreiros para orarem por mim. Eles impuseram as mãos sobre minha cabeça e clamaram a Deus com fé. Naquele momento senti uma paz estranha, como se o Espírito Santo estivesse me envolvendo, mas a dor ainda estava lá, teimosa. Na segunda-feira minha mãe insistiu para que eu fosse ao médico. Eu relutei, porque nunca gosto de dar trabalho, mas ela não aceitou um não como resposta. Fomos ao posto de saúde, e depois de alguns exames, o médico me encaminhou para um neurologista. Foi então que tudo mudou. Após uma ressonância magnética, o diagnóstico veio como um golpe: meningioma, um tumor benigno, mas que estava pressionando meu cérebro e causando todos aqueles sintomas. O médico explicou que, embora não fosse maligno, o tumor estava em uma posição perigosa e crescendo. A solução seria uma cirurgia, mas havia riscos. Minha mãe segurou minha mão com força enquanto o médico falava, e eu só conseguia pensar: por que isso está acontecendo comigo? Cheguei em casa daquele dia com o coração apertado. Minha família é pequena, só eu, minha mãe e minha avó, que também é membro da igreja desde jovem. As duas se reuniram na sala e minha avó, com suas mãos marcadas pelo tempo e pela oração, disse: "Vamos jejuar e orar. Deus não nos abandonou." E assim fizemos. Naquela noite não jantamos. Ficamos de joelhos no chão da sala, cada um em seu canto, clamando a Deus. Minha mãe chorava, minha avó falava com Deus como se estivesse conversando com um amigo próximo, e eu só conseguia repetir: "Senhor, se for da tua vontade, cura-me. Mas se não for, dá-me forças para passar por isso." Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. A dor aumentava e às vezes eu acordava à noite com um medo terrível, suando frio, pensando no pior. Minha mãe ligava para os irmãos da igreja, e muitos vinham em casa para orar. Um dia a irmã Maria, uma senhora idosa que sempre teve uma fé inabalável, veio com seu neto e disse: "Lucas, Deus vai te curar. Não é uma palavra minha, é dele." Ela orou por mim com tanta convicção que por um momento, senti como se o tumor já tivesse sumido. Mas a realidade voltava quando a dor apertava de novo. Chegou o dia da consulta com o neurocirurgião. Ele explicou que a cirurgia seria delicada, que poderia haver sequelas, e que eu precisaria ficar internado por vários dias. Minha mãe perguntou sobre as chances de sucesso, e ele respondeu com cautela: "Temos boas chances, mas todo o procedimento tem riscos." Saímos do consultório em silêncio. No caminho para casa, minha avó disse: "Vamos confiar em Deus. Ele sabe o que é melhor." Mas no fundo, eu sentia um medo que não conseguia explicar. Não era medo da dor, nem da cirurgia, mas medo de não ver mais minha família, de não poder mais louvar a Deus na igreja, de não poder mais viver a vida que Ele me deu. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitado, olhando para o teto, pensando em tudo. Lembrei-me das vezes em que, ainda criança, minha mãe me levava para a igreja e eu via os irmãos orando com tanto fervor. Lembrei-me das mensagens que ouvia, das palavras que falavam sobre a fé que move montanhas. E ali, sozinho no meu quarto, comecei a orar de um jeito que nunca tinha orado antes. Não eram palavras bonitas, nem frases decoradas. Era um clamor do fundo da alma: "Senhor, eu não sei o que tu queres com isso, mas eu confio em ti.
Se for para eu passar por essa cirurgia, dá-me forças. Se for para eu ser curado agora, eu aceito. Mas por favor, não me deixe sozinho. No dia seguinte, era quarta-feira, dia de culto. Mesmo com dor, eu queria ir. Minha mãe tentou me convencer a ficar em casa, mas eu disse, preciso estar lá. Chegamos um pouco antes e os irmãos, ao me verem, vieram me abraçar e perguntar como eu estava. O irmão José, um obreiro que sempre teve um coração muito terno, colocou a mão no meu ombro e disse, hoje é o dia, Lucas. Deus vai te curar aqui. Eu sorri, mas no fundo pensei, será que é possível? O culto começou, e enquanto cantávamos os hinos, senti uma paz tão grande que por alguns minutos esqueci da dor. Quando chegou a hora da oração, o irmão que presidia chamou todos os obreiros para o altar e pediu que orassem por mim. Eles me cercaram, impuseram as mãos sobre minha cabeça, e começaram a clamar a Deus em voz alta. Eu fechei os olhos e senti como se uma corrente de ar quente passasse por mim. As palavras deles se misturavam, mas eu ouvia frases como, Senhor, toca neste jovem, cura-o, ó Deus. Lembra-te do teu servo. De repente senti algo estranho na minha cabeça, como se algo estivesse se soltando, se desprendendo. Foi uma sensação tão clara que cheguei a abrir os olhos por um segundo, assustado. Mas os irmãos continuavam orando, e eu voltei a fechar os olhos, entregando-me àquele momento. Quando a oração terminou, o irmão que presidia olhou para mim e perguntou, como você está se sentindo, Lucas? Eu respirei fundo, e pela primeira vez em semanas, não senti dor. Não era um alívio passageiro, como quando tomava remédio. Era como se a dor simplesmente tivesse desaparecido. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. Então, levantei a mão e toquei minha cabeça, no lugar onde a dor sempre apertava. Nada, absolutamente nada. Os irmãos começaram a louvar a Deus em voz alta e alguns choravam. Minha mãe, que estava ao meu lado, abraçou-me com força e disse, glória a Deus, filho. Ele te curou. Eu ainda estava em choque, tentando assimilar aquilo. O irmão José veio até mim e perguntou, você sente alguma dor agora? Eu balancei a cabeça, negando. Não sinto nada. É como se nunca tivesse tido dor. Eles me levaram até a frente da igreja, e todos os presentes começaram a glorificar a Deus. Alguns irmãos vieram me abraçar, outros choravam de alegria. Foi um momento que nunca vou esquecer. Mas mesmo com toda aquela alegria, eu ainda tinha um pouco de dúvida. Será que era só emoção? Será que a dor voltaria depois? Então, o irmão que presidia disse, vamos orar mais uma vez para confirmar. Eles oraram novamente, e eu senti a mesma paz, a mesma certeza de que Deus havia me tocado. Quando cheguei em casa, minha avó estava esperando. Ao me ver, ela perguntou, e então, neto? Eu sorri e disse, vó, Deus me curou. Não sinto mais dor. Ela levantou as mãos e começou a agradecer a Deus em voz alta, como faziam os profetas antigos. Nos dias seguintes, fui ao médico para fazer novos exames. O neurologista, ao ver a ressonância, ficou surpreso. Isso não é possível, ele disse. O tumor diminuiu consideravelmente. Não entendo como isso aconteceu tão rápido. Minha mãe, com os olhos brilhando, respondeu, foi Deus, doutor. Deus curou meu filho. Ele não discutiu, apenas balançou a cabeça, admirado. Continuem fazendo o que estão fazendo, foi tudo o que ele disse. Hoje, passados alguns meses, estou completamente curado. Os exames não mostram mais nenhum sinal do tumor. Voltei a trabalhar, a estudar, a participar dos cultos com alegria. Mas o mais importante é que minha fé ficou ainda mais forte. Aprendi que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está conosco. Ele ouve nossas orações, Ele conhece nossas dores, e quando é da sua vontade, Ele age de maneira poderosa. Quero agradecer a todos os irmãos que oraram por mim, que me apoiaram, que não me deixaram desanimar. Agradeço a minha mãe e a minha avó, que nunca deixaram de confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. E acima de tudo, agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo, que em sua misericórdia estendeu sua mão e me curou. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem está passando por provações. Deus é fiel. Ele não nos abandona. E quando menos esperamos, Ele age de maneira maravilhosa. Que a glória e a honra sejam dadas ao seu santo nome, agora e para sempre. Amém. Quando voltei ao culto pela primeira vez depois da notícia da cura, muitos irmãos vieram me abraçar, alguns chorando, outros apenas apertando minha mão com força, como se dissessem, nós sabíamos que Deus ia fazer isso. Um irmão mais velho, que sempre sentava nos bancos da frente, me chamou pelo nome e disse, filho, quando você estava doente, eu orava todas as noites pedindo a Deus que te desse forças. Mas não era só força que eu pedia. Pedia que Ele te mostrasse o seu amor de um jeito que você nunca esquecesse. Aquelas palavras me marcaram.
porque era exatamente isso que eu sentia, um amor tão grande que não cabia dentro de mim. No domingo seguinte, o irmão que presidia o culto pediu que eu desse um breve testemunho. Fiquei nervoso, mas quando me levantei, as palavras saíram sozinhas. Contei como tinha sido aquele dia no hospital, como a dor parecia insuportável, como minha mãe e minha avó não saíram do meu lado nem por um minuto. Falei do medo que senti, mas também da paz que veio depois, quando entreguei tudo nas mãos de Deus. Enquanto falava, vi muitas cabeças balançando em concordância, muitos olhos fechados em oração. Alguns irmãos murmuravam glória a Deus baixinho. Quando terminei, o coro começou a cantar o hino 12. Confia, ó filho, no Senhor, que Ele é teu Salvador, nas tribulações te guardará e te livrará. Aqueles versos pareciam escritos só para mim. Depois do culto, uma irmã que eu mal conhecia se aproximou e me contou que seu marido tinha passado por uma doença parecida anos atrás. Ele também foi curado, ela disse, com os olhos cheios de lágrimas. Na época, os médicos disseram que não havia esperança. Mas nós oramos, e Deus ouviu. Hoje ele está aqui, saudável, louvando ao Senhor. Ela segurou minha mão e continuou. Às vezes a gente acha que está sozinho na prova, mas não está. Deus já fez isso antes, e Ele vai fazer de novo. Só precisamos confiar. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber coisas que antes não notava. Pequenos milagres do dia a dia. Como o fato de acordar sem dor de cabeça, algo que antes era impossível. Ou de conseguir ler a Bíblia por horas sem cansar, quando antes a visão embaralhava depois de alguns minutos. Uma manhã, enquanto tomava café, minha avó me olhou e disse: "Você sabe por que Deus te curou, neto?" Eu balancei a cabeça, esperando uma resposta profunda. Ela sorriu e falou: "Porque Ele te ama. E porque Ele sabe que você vai usar essa cura para glorificar o seu nome." Aquilo me fez pensar: será que eu estava realmente vivendo de uma maneira que honrasse a Deus? Não só nos cultos, mas em casa, no trabalho, com os amigos? Comecei a prestar mais atenção nas orações dos irmãos. Em como eles pediam não só por cura, mas por força para suportar, por sabedoria para entender a vontade de Deus. Uma noite no culto de oração, um irmão levantou a voz e disse: "Senhor, não pedimos só a cura dos corpos, mas a cura das almas. Que o Senhor nos livre do pecado, que é a doença mais grave que existe." Aquelas palavras me atingiram. Porque era verdade. De que adianta um corpo são se a alma está doente? Comecei a examinar meu coração com mais cuidado, pedindo a Deus que me mostrasse tudo o que precisava ser mudado. Certa vez, enquanto lia o Salmo 103, os versos 2 e 3 saltaram aos meus olhos. "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades." Aquilo era exatamente o que tinha acontecido comigo. Deus não só sarou minha enfermidade, como também me deu a chance de me aproximar mais dele, de pedir perdão pelos meus erros, de começar uma vida nova. Não era só uma cura física. Era uma cura completa. Um domingo, durante o culto, enquanto cantávamos o hino 45. "Ó, quão bom é confiar no Senhor em toda a idade. Ele é nosso refúgio e força, nossa eterna herança." Senti uma paz tão grande que quase não consegui continuar cantando. Era como se Deus estivesse ali bem perto, me dizendo: "Filho, você está seguro. Não importa o que vier pela frente, eu estou contigo." Aquela certeza me encheu de gratidão. Porque eu sabia que não era por merecimento. Não era porque eu era melhor que os outros. Era simplesmente porque Deus é bom, e sua misericórdia não tem fim. Com o tempo, comecei a compartilhar meu testemunho com mais pessoas. Não só nos cultos, mas com colegas de trabalho, com vizinhos, com amigos que não frequentavam a igreja. Alguns ouviram com atenção, outros ficaram incrédulos. Mas isso não me desanimava, porque eu não estava falando por mim mesmo. Estava falando do que Deus tinha feito. Uma vez, um colega me perguntou: "Como você tem tanta certeza de que foi Deus que te curou?" Eu respondi: "Porque eu senti a presença dele. Porque os médicos não tinham explicação. Porque minha vida mudou de um jeito que só ele poderia fazer. Minhas orações também mudaram. Antes eu pedia muito por mim mesmo. Agora passava mais tempo agradecendo e intercedendo pelos outros. Pedia por irmãos que estavam doentes, por famílias que passavam por dificuldades, pelos obreiros que trabalhavam sem descanso." Uma noite, enquanto orava, senti um peso no coração por uma irmã que havia perdido o marido há pouco tempo. No dia seguinte fui visitá-la. Quando cheguei, ela estava sentada na sala, olhando para uma foto do marido. Não disse nada, só me abraçou forte. Ficamos um tempo em silêncio, até que ela começou a chorar. "Eu não sei como vou seguir sem ele", ela confessou. Eu não tinha palavras de consolo bonitas. Só consegui dizer: "Irmã, Deus está com você."
Ele sabe da sua dor. E Ele vai te dar força, mesmo que você não sinta agora. Ela sentiu, e nós oramos juntos. Quando saí de lá, senti que tinha feito algo importante. Não por mim, mas porque Deus tinha usado minhas palavras para trazer um pouco de paz àquela irmã. Com o passar dos meses, minha mãe e minha avó começaram a me contar coisas que eu não sabia. Como, nos dias mais difíceis, elas se reuniam com outras irmãs para orar por mim. Como minha avó jejuava pedindo a Deus que me desse mais um dia, mais uma chance. Como minha mãe, mesmo com o coração partido, nunca deixou de cantar hinos em casa, mesmo quando eu não conseguia ouvir. A gente não podia desanimar, minha mãe me disse. Porque se a gente desanimasse, como é que ia ter fé? Aquilo me fez entender o poder da fé coletiva. Não era só a minha oração, ou a da minha família. Era a oração de toda a igreja, de irmãos que nem conhecia direito, mas que se importavam. Um dia, enquanto arrumava minhas coisas, encontrei um papel dobrado dentro da Bíblia. Era uma anotação que eu tinha feito no hospital, em um dia muito ruim. Dizia só: Senhor, se for da tua vontade, me cura. Mas se não for, me dá força para aguentar. Aquilo me fez lembrar de como, naquela época, eu não sabia o que Deus ia fazer. Mas mesmo assim confiei. E Ele não só me curou, como me deu muito mais do que eu pedi. Uma família mais unida, uma fé mais forte, uma igreja que se tornou minha segunda casa. Hoje, quando vejo alguém passando por uma prova, procuro estar perto. Não para dar respostas prontas, mas para orar, para ouvir, para lembrar essa pessoa de que Deus não esquece dos seus. Às vezes, a cura não vem do jeito que a gente espera. Às vezes, a resposta demora. Mas uma coisa eu sei, Deus nunca falha. Ele pode permitir que passemos pelo fogo, mas não nos deixa queimar. Ele pode permitir que enfrentemos o mar revolto, mas não nos deixa afundar. Uma das coisas que mais me marca é como Deus usa as provações para nos aproximar dele. Antes de ficar doente, eu ia aos cultos, mas não tinha aquela intimidade com Deus. Não sentia tanta necessidade de orar, de ler a palavra, de buscar a sua presença. Hoje não consigo passar um dia sem falar com Ele, porque Ele se tornou meu melhor amigo. Aquele que me ouve a qualquer hora, que sabe das minhas alegrias e das minhas tristezas, que me sustenta quando minhas forças acabam. Às vezes, quando estou sozinho, fecho os olhos e lembro daquele dia no culto, quando senti a mão de Deus me tocando. Não foi uma voz, não foi uma visão. Foi uma certeza no coração. Uma paz que não vinha de mim, mas dele. E essa paz nunca mais me deixou. Mesmo nos dias ruins, mesmo quando as dúvidas vêm, eu lembro. Se Deus foi fiel uma vez, Ele será fiel sempre. Hoje, quando canto os hinos, sinto que cada palavra tem um significado novo. Como o hino 34, em Cristo há poder para salvar. Ele é o nosso refúgio, nosso guia, nosso lar. Antes eu cantava por cantar. Agora canto porque sei que é verdade. Porque eu vivi isso. Porque Deus me tirou das trevas e me colocou na sua luz. E se um dia a prova voltar? Se a doença ou outra dificuldade bater à minha porta? Eu não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa eu tenho certeza. Vou confiar em Deus, assim como confiei antes. Porque Ele já provou que é fiel. E se Ele já me livrou uma vez, pode livrar de novo. Não por merecimento meu, mas pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia que nunca acaba. Que este testemunho não seja só sobre uma cura, mas sobre um Deus que está vivo, que ouve, que age, que ama. Um Deus que não mudou desde os tempos dos profetas, que não mudou desde que Jesus andou nesta terra, que não mudou ontem nem muda hoje. Que cada um que ler estas palavras saiba, não importa o tamanho da sua prova, Deus é maior. Não importa quão escuro parece o caminho, Ele é a luz. E se você confiar nele, mesmo que a resposta não venha como você espera, Ele vai te sustentar. Porque isso é o que Ele faz. Ele é o nosso Pai, o nosso Pastor, o nosso Salvador. Que a glória, a honra e o louvor sejam dados a Ele, agora e eternamente. Amém.